E eu quero falar de uma outra questão também que está movimentando esse início de 2025, que é a possibilidade de reforma ministerial, inclusive com uma baixa que já está quase certa. Vamos conversar com o André Anelli, que vai trazer os detalhes para a gente, que é o ministro José Múcio da Defesa. Ele relatou recentemente que gostaria de cuidar um pouco mais da vida pessoal, a família o anda cobrando bastante sobre isso. Agora, Anelli, há quem tente dissuadir o ministro, quer dizer, convencê-lo a ficar, e a resistência dele em permanecer é grande? O que está rolando no bastidor? Conta aí para a gente agora. Exato, Evandro. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, de fato tem resistido em relação às tentativas do presidente Lula, pessoalmente, para que ele permaneça à frente da pasta que é ligada às Forças Armadas. O presidente Lula já conversou diretamente com José Múcio Monteiro em relação a esse pedido dele mesmo, do presidente, para que o ministro continue no cargo, mas a tendência é que José Múcio Monteiro deixe realmente a pasta, justamente por conta do que você citou, né, Evandro? Esses pedidos feitos pela família dele, para que ele dedique mais tempo à própria família e também, principalmente, à própria saúde. José Múcio Monteiro tem 76 anos e ele próprio, além de estar sendo convencido pela família, também já teria se convencido de que é hora de deixar o governo federal. Mesmo assim, o presidente Lula tem insistido, e também juntamente com auxiliares aqui do Palácio do Planalto, para que o ministro continue no cargo, porque a avaliação aqui do Executivo Federal é de que José Múcio Monteiro foi a melhor escolha para ocupar a pasta do Ministério da Defesa. É um nome que possui uma grande capacidade de diálogo com as Forças Armadas e, inclusive, acabou tendo que lidar com alguns problemas já ao longo dessa primeira metade do mandato do presidente Lula, a exemplo de alguns militares que ainda tinham desconfiança em relação a uma possível vingança por parte do Executivo Federal, algo que acabou ficando de lado ao longo do passar dos dias desse mandato do presidente Lula, e outras crises também, como a que ocorreu no final do ano passado, quando a Marinha soltou um vídeo em que insinuava que as Forças Armadas ficavam trabalhando enquanto a população podia desfrutar de benefícios, e isso foi um discurso justamente contrário ao pacote de corte de gastos do governo federal. Essa insistência do presidente Lula para que José Múcio Monteiro permaneça na pasta foi, mais uma vez, destaque do jornal O Globo, mas a gente aqui na Jovem Pan já vinha trazendo essa informação desde o ano passado e, portanto, José Múcio Monteiro deve sim ser um dos nomes que vão ser alvos dessa reforma ministerial que está prevista para o final desse primeiro semestre de 2025, mas não por vontade do próprio José Múcio Monteiro, e sim, aliás, por vontade do próprio José Múcio Monteiro e não por vontade de uma reforma por parte do presidente Lula ou de alguns auxiliares diretos dele. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília. Ô, Fábio Piperno, e aí pode ser a queda de um ministro, por escolha própria, claro, por conta, num setor e num ministério que são bastante delicados para o governo federal e alguém que é de extrema confiança do presidente da República, né? Sem dúvida, Evandro, mas eu vou te falar um negócio. O ministro José Múcio, ele deve gostar muito do presidente Lula. Porque é o seguinte, a missão dele é muito tranquila, né? Ou seja, você comanda o Ministério da Defesa num momento de extrema turbulência, em que há generais na cadeia, em corte orçamentário e ainda esses protestos aí de gente da Marinha e de outras forças. Ou seja, é claro que o ministro não tem paz. A vida dele, obviamente, não é fácil. Então, não deve ser muito tranquilo convencê-lo a continuar, né? Agora, 5h30, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas, seguimos. Zagarino, você acha que o ministro tem razão em querer deixar? Seria muita pressão ficar nessa área que é tão delicada para o governo e para o presidente da República? Essa história está mal contada. Parece que quando sai no Diário Oficial aquelas exonerações de secretários, de prefeituras, a pedido. É muito estranho. O José Múcio, ele foi a pasta que teve o maior corte de gasto, de investimento, na verdade. A apresentação de redução de pacote fiscal feita pelo governo prejudicou de forma
exclusiva, praticamente, a pasta de Múcio. E ele, de alguma forma, sempre deixou claro o seu descontentamento, levando em consideração que o Ministério da Defesa é responsável pelas nossas fronteiras. E hoje, eu sempre alerto sobre isso e volto a insistir. Hoje, uma das maiores preocupações aqui de todo brasileiro tem que ser o crime organizado, que se organizou em termos de logística e é hoje a maior rota para a Europa e para o mundo aqui, infelizmente, pelo nosso território. Só que nós não produzimos essas drogas. Essas drogas, elas adentram o nosso território pelas fronteiras. Então, é muito grave perder investimentos. Isso porque eu não estou nem falando de outras áreas de responsabilidade dessa pasta. E esse cenário, agora voltando para a questão política, é evidente que gera um desgaste. Eu concordo com o Piperno. Nós estamos com um governo federal que, de alguma forma, tem que agradar o Exército, agradar os generais, agradar essa ala militar, e, ao mesmo tempo, gerou esse desgaste de que ele não podia ter do seu próprio, da sua própria pasta perda de investimento. Ficou estranha essa situação, só que agora vai ter uma solução. Como o presidente Lula teve que fazer esse novo jogo com alguns partidos, incluindo partidos de sua base, como o PSD, MDB, PP, ele vai ter que dar mais poder para esses partidos para conseguir caminhar, tentar caminhar melhor lá no Congresso. Vai acabar sobrando para quem já tinha esse desgaste político e sobra também para o ministro da Comunicação, agora o ministro da Defesa. Lula, inclusive, tem dado declarações públicas em relação a isso, que é muito estranho, Cine, porque é difícil você ver a esquerda brigar publicamente. Você sempre vê a direita brigando, que nem anunciaram o Gustavo Lima. Ah, não vai. O Ronaldo Caiado, não, esse não presta. Já tem uma discussão pública. A esquerda não. A esquerda antigamente brigava, quebrava o pau dentro de casa. Agora, você vê o presidente do partido num caminho, você vê o presidente da República falando outro cenário, você vê o ministro da Fazenda sendo atacado por outros ministros. Fica muito complicado. Você vê ministro ameaçando deixar o cargo, caso tenha corte nas suas pastas. O cenário político não está fácil para o Poder Executivo, nem no Poder Executivo, quanto mais na harmonia com os outros poderes. Fala, Gani. Olha só, segundo o nosso brilhante Zé Maria Trindade, ele trouxe que o próprio Múcio, ele já não queria assumir, né? E foi um pedido do presidente da República, uma insistência, e ele acabou assumindo o ministério. E aí vai ao encontro do que o Piperno falou, que, bom, ele deve ter uma excelente relação com o presidente. Agora, é claro que tudo isso pesou demais, né? Tudo isso que aconteceu, corte no seu ministério, os militares, em sua maioria, há uma percepção de que são bolsonaristas, portanto, são oposição, questão aí envolvendo os militares e o Supremo Tribunal Federal. Então, é muita pressão, é muito problema para resolver de alguém que já tem uma trajetória política e que não estava muito afim de assumir um ministério. Então, tudo isso, é claro, que vai resultar aí na sua saída. Agora, difícil vai ser encontrar alguém para repor, que tenha uma boa interlocução, tanto com os militares, tanto com o governo. Não é tarefa fácil achar essa pessoa.